Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Esther. Nós vamos continuar falando sobre Esther. Dessa vez nós vamos ler do capítulo 2, do versículo 1 até o 12. Esther, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 12. Eu estarei lendo e vocês podem acompanhar a leitura na Bíblia de vocês. Esther, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Todos encontram. Diz assim a palavra do Senhor: Passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que ela fizera e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vaste. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado de Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que foram transportados de Jerusalém como exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Então, em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, a serem ajuntadas muitas moças da cidade de Suzã, na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também os sete jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio da casa das mulheres, para se informar de como passava Esther e do que lhe sucederia. Vamos orar mais uma vez? Bendito, soberano e eterno Deus, estamos diante da Tua palavra viva, clamando pela Tua graça e misericórdia. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações e revele a Tua vontade a cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, há algumas competições que nós não queremos participar, quanto mais vencê-las. Por exemplo, existe um troféu chamado Troféu Framboesa de Ouro, que é dado a um ganhador de primeiro, segundo lugar, e é premiado aquele que é o pior filme produzido por Hollywood, o pior ator que teve naquele período, e é uma paródia em relação ao Oscar, né? É desnecessário dizer que nenhum ator ou diretor de cinema gostará de ganhar esse prêmio, um prêmio de pior dos piores. Em certo sentido, a busca pela substituta da rainha Vaste foi uma competição como essa, de um troféu framboesa. A ideia original, quando Vaste foi desposta, quando ela foi retirada da presença do rei, jamais poderia voltar, era encontrar uma mulher, abre aspas, melhor,
fecha aspas, para assumir a posição da rainha, conforme nós lemos no capítulo 1, versículo 19. Por melhor aqui, os conselheiros do rei provavelmente queriam dizer alguém mais complacente do que Vasti. Alguém que iria se sujeitar aos caprichos do seu marido, o rei, a obedecer-lhe cegamente, a não responder, a não se posicionar, a não ter ideia própria, vontade própria, mas seguir todas as ordenanças do imperador. Essa é a ideia de melhor. Então, quando se pensa nessa que vai ser buscada, está se pensando exatamente em alguém que não vai ter vontade, desejo ou qualquer relação própria. Seria simplesmente uma escrava para o seu senhor, o seu marido. Mas é interessante a gente observar que, apesar de ser essa a ideia de melhor, quando o rei sentiu falta da rainha e os conselheiros mais jovens que ali estavam, aqueles que o serviam, foi instruí-los sobre o que deveria de ser feito, eles não pediram nenhuma avaliação de caráter, eles não incluíram nada a respeito do caráter. Em vez disso, somente 3 virtudes eram necessárias para essa mulher melhor. Ela tinha que ser jovem, solteira e extremamente bonita. Agora, ela então vai participar desta realidade ou desta competição. O que ela precisava de ser? Jovem, extremamente bonita, solteira. Ela estaria então no páreo. Observe, meus irmãos, que não havia necessidade de se inscrever para participar desse concurso, se assim podemos chamar. Todas as mulheres do império estavam no páreo, pelo simples fato de viverem no império, pelo simples fato de serem servas do império. Uma vez que o único propósito da existência do cidadão dentro do império é servir ao império, não era preciso nenhuma permissão para que o império pudesse se apropriar das jovens que ali estavam, para chamá-la a, abre aspas, ao serviço público do seu império, fecha aspas. O império não importava se o pai tinha outros planos para aquela filha. Nós devemos lembrar que dos lemas do império é que resistir é inútil. Você deve de ser assimilado. Não resista. Se deixe levar. Seja assimilado por este império. Também não havia nada de sexista nessa perspectiva. O império alegremente convocaria também os filhos homens daqueles que estão ali para servirem de eunucos ao rei, desde que houvesse necessidade e que eles fossem qualificados pela visão do próprio império. Como também os convocaria para as guerras, para os plantios e qualquer outra coisa que o império achasse que deveria. Na verdade, dentro da visão do império, as pessoas não tinham direito sobre si e sobre a sua vida. Não tinham direito de escolha, não tinham direito de sonhar ou de pensar qualquer coisa além de servir o império. O propósito deles era servir o império. O lema tão atual e tão discutido hoje do meu corpo, minha vida, não se soaria muito bem nessa cultura. Isso não existe ali. No mundo dos persas, tudo que alguém possuísse, inclusive o seu próprio corpo, a sua própria vida, poderia e iria ser reclamado pelo império se assim ele simplesmente o desejasse. Na verdade, até mesmo chamar de competição esse processo de reunir mulheres é um tanto enganoso, uma vez que nenhuma dessas mulheres voltaria para casa depois. Elas ficariam para sempre trancadas no isolamento, no esplendoroso isolamento da casa real, porque o rei, ele gostava de ter uma bela coleção de bonecas vivas. Na verdade, para os padrões da existência no império, essa não era uma vida até ruim, não. Provavelmente, bem poucas teriam resistido
a essa intimação real. Muitas a teriam até considerado como uma oportunidade de ganhar na loteria, de receber uma premiação. Muitas teriam considerado uma oportunidade maravilhosa para ter uma existência confortável, embora sem sentido. Para muitas, seria exatamente um grande prêmio. Essa noção parece até bizarra à nossa cultura, quando nós ouvimos e vemos esta realidade. Numa cultura onde nós temos a tendência de ter a liberdade pessoal quase que como algo idólatra. Idolatramos essa ideia de termos uma liberdade única e pessoal. Mas será que temos mesmo? Quantas são as pessoas que estão ao nosso derredor, que estão, por exemplo, fazendo uma carreira profissional num trabalho que elas não gostam, ou mesmo até desprezam, mas por causa de um salário confortável e de uma relativa estabilidade de emprego, se sujeitam a isso? Quantas são as pessoas que estão se sujeitando a coisas, ou a patrões, ou a líderes, chefes, a posições, a imposições, para ter uma vida confortável neste mundo? Se sujeitam e se negam a si mesmo. O império pode ter mudado a sua forma e os tipos de exigência que faz a cada um de nós, e a também os nossos filhos. Mas, na verdade, afinal de contas, esse mundo não é tão diferente daquele. É só a gente olhar para as mídias sociais e ver o quanto mulheres se degradam, se humilham, se vendem para ter esse conforto. E quantos são os homens que se matam, se anulam para ter esse conforto? Em meio a esse império, então, que tudo consome, duas pessoas relativamente insignificantes dentro deste império surgem em cena. Trata-se de Mordecai, o descendente de Quis, da tribo de Benjamim. Ele era, portanto, relacionado ao rei Davi, tinha um parentesco com o rei Davi, com o rei Saul, perdão. Isso depois vai ser algo importante para a gente poder entender. Um dos seus ancestrais havia sido levado, transportado para o exílio no tempo de Jeconias, que é o rei Joaquim, isso em 597 a.C. E o exílio era tudo o que Mordecai conhecia. Era a característica que definia quem era Mordecai. Ele não nasceu em Jerusalém, na região de Benjamim, ele não nasceu em Israel, ele não nasceu naquele local, ele é fruto da terceira ou quarta geração desses exilados, já mais de 100 anos tem se passado, e ele então não conhecia outra coisa a não ser a vida no Império Persa. E, na verdade, o próprio exílio definia a sua existência. O choque de culturas vivenciado pelos exilados como Mordecai era algo logo evidente na maneira com que eles eram apresentados. Nós podemos olhar, por exemplo, para Mordecai, que aqui ele é apresentado como um judeu, com uma genealogia que remonta aos dias de ouro de Israel. Morava então na cidade ou cidadela de Suzã, mas aquilo ali não é do seu lar, ele era de Jerusalém. Por outro lado, Mordecai é um nome, como é que eu vou falar? É um nome, é uma forma hebraizada do nome babilônico Marduca. Pegou o nome babilônico Marduca e deu uma forma de transformar ele mais ou menos em algo hebraico. Ele não é um nome hebraico por natureza. E ele se refere ao deus babilônico Marduk. Isso não quer dizer que Mordecai fosse um adorador de Marduk, ou seus pais fossem. Nós vamos perceber que muitos dos fiéis que foram transportados
para a Babilônia tiveram nomes mudados, como é o caso de Daniel e seus 3 amigos, né? Eles foram renomeados com os nomes babilônicos. E a ideia aqui é que Mordecai tem um nome que está inserido no contexto do próprio reino onde ele está, né? O que isso significa? Uma ambivalência desse cidadão que vive agora em 2 reinos, em que ele tem 2 reis sobre a sua vida, um invisível, que é o rei da sua fé, da sua vida espiritual, e um rei material, físico, que é o rei do seu império físico, da onde ele mora. Como Mordecai, o judeu, ele era servo do Deus vivo. Dentro da sua casa, então, ele era servo do Deus vivo. Mas no trabalho, lá fora, junto aos seus vizinhos, no meio ambiente, ele era Mordecai, servo do império. Mordecai vivia, então, na cidade de Suzã, cidadela de Suzã, junto com os demais empregados reais. Não é a cidade de Suzã especificamente, porque Suzã era o local onde morava o imperador e toda a corte, mas era uma cidadela ao redor de Suzã, onde moravam os plebeus. O outro membro desta família era sua prima, de quem ele cuidara porque ela havia ficado órfã. Ela também tem 2 nomes, tem dupla identidade. Ela se chama Hadassa, que é o nome hebraico. Ela é filha de Abicail, de Abiail, né? Abiail, conforme o versículo 15 nos diz. Contudo, o império todo persa o conhecia como Ester, que significa estrela, e deve fazer uma alusão, talvez, à deusa pagã Star. Ela também, como os demais exilados, vivia esse conflito entre os 2 mundos. À medida que a vida dela se desdobrava, porém, haverá um momento em que ela terá que decidir qual dos 2 mundos, de fato, a define. Aqueles 2 mundos, entre serva fiel ao Senhor, no seu secreto, no seu escondido, serva fiel ao império, diante de todos os demais, diante do mundo, da sociedade, aonde ela se encontra. E num belo dia, numa bela manhã, os 2 mundos se colidem na cidade de Suzã. Os oficiais de Assuero estavam ajuntando um novo rebanho de moças, de acordo com aquele dito dado aos conselheiros, agradável a Assuero e assinado por ele, uma lei dos persas que não pode ser mudada ou revogada. Não fica claro para a gente se havia uma força oficial, uma força policial, para assegurar que aquelas escolhidas pudessem ir para o harém, ou proteger das preteridas que talvez falassem: o que você quer dizer? Eu não sou bonita e jovem suficiente para o rei? Como eu disse, para muitas talvez aquilo fosse um ganhar na loteria. A gente não sabe. O texto não nos deixa clara essa questão. O fato é que o exército foi enviado para ir de casa em casa, porta em porta, e escolher as melhores e trazê-las para o harém do rei. O mais provável é que isso seria uma realidade corriqueira, comum do reino. Algo que já acontece normalmente. O que está acontecendo ali? Não é o império que está cumprindo o seu papel de ser império. O rei mandou um edito aí, está levando moças para o harém do rei. Tá, tranquilo, beleza. A gente às vezes não faz isso. Não há coisas que deveriam nos assustar, que deveriam nos colocar atônitos. E é tão corriqueiro, é tão comum na nossa vida. O que está acontecendo ali? Foi um acidente de trânsito ali. Morreu alguém? Não. Então, tranquilo. Normal, acontece todo dia. O que foi ali? A casa de fulano foi invadida. É parente seu, amigo, conhecido? Não. Normal. É Araguaína, violência para si mesmo. E a gente vai vivendo no império dessa forma. O mundo vai mexendo, as coisas vão acontecendo, e aquilo que deveria antes nos chocar, passa a ser natural porque vira corriqueiro, e é o que acontece no império. Ester, então, é uma das que é levadas. E nós, claro, não poderíamos ficar surpresos em relação a isso,
exatamente que quando apresenta a Esther, quando o autor apresenta a Esther, apresenta ela como uma bela mulher, uma jovem mulher, de boa aparência. Na verdade, há um pouquinho mais no texto em relação a isso. A qualificação que é dada a Esther é um pouquinho mais do que a exigência do rei. Aqueles homens estavam procurando mulheres que fossem formosas, belas. Mas quando nós olhamos o texto no original, na forma como é construído o texto, o autor vai dizer que Esther era bela e formosa. Ela era mais do que o próprio império dizia que ela deveria de ser. Falando isso de forma hebraica, né, na ideia da visão hebraica, era dizer que ela era formosa. Falando isso na nossa concepção comum, era dizer que ela era muito linda. Dos jovens aí, ela era gata, né? Ela era aquela mulherão. Essa é a ideia que é apresentada. Aquela mulher que chama a atenção, que para o trânsito. Então ela era muito bonita. Era isso que o texto está dizendo. E é interessante que Esther aprende rapidamente, não apenas como sobreviver, mas como evoluir em uma nova situação. Ela aprende que o harém para onde ela é conduzida era simplesmente a vida no império de forma mais reduzida, uma forma mínima. Uma existência relativamente sem significativo, vivia a função e a mercê do império, em que a vida era regulada com regras e detalhes até banais, e que a promoção não dependeria do talento ou do caráter, mas de quem agradar em exatos momentos. É claro que Esther tinha a vantagem de ser uma bela mulher, de ser um mulherão, mas todas que ali estavam tinham. Todas eram formosas e belas. E isso ressalta o fato de que o império funciona com base na superficialidade daquilo que pode ser visto e não na substância de quem são as pessoas na essência do seu próprio ser. Veja o quanto é oposto a escala de valores entre o império, o rei visível, e o império do rei invisível. Porque Deus inicia observando o coração para escolher aqueles que estão aptos para estarem à frente. Mas o império escolhe as aparências. Bonito, formoso, elegante, bem vestido, bem tratado, de boa fala, bem educado. É isso que o império quer. É o que precisa para você seguir à frente. E no mais, contato certo, na hora certa, com a pessoa certa, que as portas começam a se abrir. Não era diferente no Império Babilônico. Ela era bonita, mas as outras também eram, as concorrentes que estavam lá também eram. Então o autor vai usar novamente uma expressão no original que a gente não consegue perceber no nosso português, para poder falar sobre o que acontece com Esther. Quando é escrito o livro de Daniel, nos é dito que Daniel achou favor diante do eunuco que estava cuidando deles, quando ele pediu para não se alimentar da comida, da iguaria do rei, mas que ele fosse dado ele somente vegetais, né? Para que ele pudesse comer somente de vegetais. Então o texto nos diz que o eunuco olhou para eles e ele achou graça diante disso, achou favor diante desta realidade. Essa é uma expressão passiva. Daniel não fez absolutamente nada, não moveu, não disse nada, ele só foi ele mesmo clamando, pedindo permissão para não fazer isso. No entanto, a expressão que é usada aqui não é essa expressão comum, é uma expressão já mais incomum. E a ideia é que ela ganhou favor aos olhos de Hegai. A ideia é que ela buscou agradar a Hegai para que ela pudesse alcançar isso. Enquanto que Daniel se posicionou e esperou que Deus agisse, a Esther, ela se posicionou e falou, eu posso fazer alguma coisinha, vou dar um jeitinho aqui, vou ser mais educada, vou conversar um pouquinho mais, vou dar uma bajulada aqui nesse camarada, que ele está no poder, ele é que está na direção,
Então, vou dar uma ajustada aqui para que eu possa ganhar um favorzinho dele, né? Dá aquele jeitinho, daquela forma, para que eu possa alcançar uma promoção. E aí, então, ela ganha essa promoção. Ela é passada na frente das outras, ela consegue o melhor quarto e ela vai receber o tratamento de beleza que vai durar 1 ano primeiro do que as outras. Ela achou, ela conseguiu agradar Hegai, para que ele olhasse e falasse: não, essa mulher aqui, eu acho que o rei vai gostar dela, para dar um favorismo para ela. Quando a gente olha para isso, nós percebemos que Esther estava disposta a deixar que o império a definisse na sua realidade. Que a tensão que ela vive entre os 2 reinos, o reino de Deus e o reino do mundo, ela estava abrindo mão do reino de Deus e deixando que o reino do mundo a conduzisse. A resistência não estava de forma alguma no topo da lista de Esther neste momento. Pelo contrário, a impressão que tem é que ela estava até contente e, de uma certa forma, até ansiosa para ser assimilada pelo império. Como um prêmio, então, ela vai conseguir todas essas benevolências. É interessante que quando nós somos apresentados a esta heroína usada para salvar o povo de Deus, nós somos apresentados a uma mulher que está mundanizada, a uma jovem que não está preocupada com as coisas referentes a Deus, mas uma jovem que está com a cabeça dela voltada para as promoções que o mundo que ela vive tem para ela. Ela está satisfeita com a vida que ela vai levando e ela consegue lidar com isso muito bem. Há uma semelhança, de certa forma, entre a posição dela e de Daniel com seus amigos. Eles foram incorporados, ambos são isolados e são incorporados pelo sistema do império. Porém, nós vamos realçar mais diferença entre eles. Daniel e seus amigos resistiram ao império, silenciosamente, na verdade, mas de forma firme, primeiro pedindo permissão para se manterem fiéis às suas próprias crenças, à sua própria cultura, e não comer da comida real. A permissão foi dada, Deus os abençoou, contrariando todas as expectativas, eles se tornaram melhores, eles se mantiveram inassimiláveis e ainda foram respeitados pelo império por causa da intervenção direta de Deus na vida deles. Diferente de Daniel e seus amigos, Esther aparentemente não tinha o menor receio, nenhum receio étnico, acerca de comer a comida real do próprio império e de ser usada como brinquedo do imperador. Mas qual é o preço que se paga por essa assimilação? Qual o preço que o servo do Senhor, o servo do Deus invisível, paga quando ele mantém esse Deus invisível oculto no mais interior de si mesmo e deixa-se assimilar pelas ofertas dadas pelo império? Com certeza, meus queridos, essa é uma tentação com a qual nós nos identificamos. Ainda mais porque essa pressão, ela é bem sutil. Esther não foi instruída a negar a sua fé, apenas escondê-la para evitar potenciais problemas. A pressão para se conformar começa dentro da sua própria casa. É o seu padrasto que diz: não conte para ninguém que você é judia. Não veio apenas do império pagão, vem da própria casa. Ainda que ela não pudesse fugir do edital imperial, ela deveria de usar de tudo para poder tirar os benefícios do império para si mesma. Há uma oportunidade, que ainda que seja estar trancada numa gaiola, pelo menos agora a gaiola é de ouro, em vez de ser a gaiola de ferro, que todo o restante estaria incluído. Então Esther olha para a situação, diante de tudo o que está aparecendo, ela não consegue fugir do império, ela pertence ao império.
A vida dela está nas mãos do império. A única coisa que ela tem de si mesmo é a sua alma, que ela tenta guardar presente, livre diante do Senhor. Então ela diz: bora viver neste império. Já que eu tenho que estar aqui, usufruir do melhor que o império tem para mim, à medida do império. Natural, comum. Qual o problema em relação a isso? No entanto, queridos, ser assimilada por império exigiria dela o rompimento total com a comunidade da fé, tendo que continuar fingindo não ser filha de Deus, não podendo escolher cultuar ao seu Deus, estar junto aos seus irmãos, participar da adoração, do culto, nunca sendo compreendida pelo seu próprio esposo, que se curvava diante de outros ídolos dos seus próprios deuses. E quando viessem os filhos, qual seria a educação espiritual deles? A quem eles iriam servir? Seu inegável e invejável progresso neste mundo, no império agora de Assuero, irá acontecer a custas da total supressão da sua identidade como cidadã do reino de Deus. É um preço alto a ser pago. Será que era realmente tão importante esconder suas origens judaicas? Será que é tão importante para nós, meus irmãos, esconder a nossa fé para ganharmos a estabilidade numa universidade pública, ou nos encaixarmos num ambiente corporativo, ou para ganhar a amizade de alguns colegas do grupo, ou para nos casarmos com quem nós nos escolhermos, independente daquilo que diz a palavra de Deus? Será que vale a pena a gente se ocultar como cristão para poder passar desapercebido e angariar postos elevados neste mundo, nos sujeitarmos à política corrupta, nos envolvermos com a corrupção deste mundo e deixarmos que as coisas sejam vistas e acontecendo, tentando manter lá no fundo, escondido, guardado, no canto do peito, uma confiança num Deus vivo e verdadeiro? Submeter-se à pressão e esconder nossa fé pode levar de fato a um progresso neste mundo. Mas quanto custará para a nossa alma? Pobre Esther, pobre de nós, que escolhemos a assimilação em vez da resistência. Que o Senhor nos permita sermos mais parecidos com Daniel e seus 3 amigos, que possamos escolher seguir os passos e corremos o risco de ir contra o império, de ser resistência, de dizer não, de declarar a nossa fé, de hastear a bandeira de Cristo. Ainda que isso signifique ser jogado na fornalha ardentemente acesa, terrivelmente acesa, ou nas covas dos leões famintos. Ainda que tenhamos o risco de perder a nossa vida, resistir é a melhor opção. Apresentar-se, declarar-se, mostrar-se como cristão é a melhor opção. Porque o preço a se pagar é muito alto por se deixar assimilar pelo império. Que nós aprendemos nesta noite que essa nossa futura heroína não é tão heróica assim. É uma pecadora, comedora de feijão e arroz como nós. Totalmente perdida, coitada. No mundo terrível, sangrento, destruidor. Que talvez não tenha aprendido em casa, porque o seu próprio pai não aprendeu em casa, para poder ensiná-la que há necessidade de resistência, que há necessidade de não se deixar assimilar pelo império deste mundo.
Mas nós aprendemos também que a história não termina aqui. Que esse Deus, Ele de fato governa, ainda que não seja visto, ainda que nós não consigamos ler uma única linha que fale dele, nem sequer o seu nome é citado, Ele continua agindo e a história será definida por Ele no final das contas, para a glória dele, para a honra dele. E pessoas como Esther e Mordecai, pecadores como nós, muitas vezes são os instrumentos usados para a salvação do povo de Deus. Quando a graça de Deus, então, é derramada e nos alcança. A pergunta que fica é como nós, qual tem sido a nossa atitude, qual tem sido a nossa forma de viver diante deste império. Na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, dentro da sua casa, na rua com seus vizinhos, junto aos seus colegas, quem tem te definido? Este reino, este mundo, ou o rei invisível? Qual tem sido a sua coragem de proclamar esse Cristo e esse Deus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida? Vimos uma jovem numa escola pública, num videozinho rápido, com palavras simples, toda envergonhada, com as características do jovem e do adolescente, ter a coragem de ser resistência e de falar de Jesus. Isso se torna cada vez mais raro e mais difícil nestes nossos dias. Estamos cada vez mais parecidos com os impérios do passado, aonde a liberdade, na verdade, é uma censura contra a fé. Censurando as nossas palavras, os nossos atos, e quando pegamos e erguemos a Bíblia e declaramos que essa é a nossa regra de fé e prática, que essa é a nossa verdade absoluta, nos tornamos os intolerantes, os déspotas, os atrasados, os ignorantes, os facciosos, os que provocam intrigas. Essa tem sido a realidade do nosso mundo atual. E aí nós temos a opção de esconder isso, guardar aqui dentro, lá no fundo, e como 007, viver neste mundo, olhando nas esquinas para não ser pego de surpresa, e só aqui, elevando as nossas mãos, adorando, cantando e dizendo: ó Deus bendito, Senhor soberano sobre os céus e sobre a terra. Ou podemos ser resistência e não ter vergonha de andar com isso nas ruas e de abrir quando for necessário e falar dessa verdade. Em ambas as situações, necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Porém, não resistir é um preço alto a se pagar. Queria convidar você, querida, a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e a refletir sobre como tem sido a sua vida nesse tempo e nesses dias. Você tem sido resistência? Tem se importado com a palavra e com a verdade? Ou você está mais para Esther, deixando-se assimilar por este mundo? Pai amado, Deus bendito, majestoso, aqui estamos nós diante de Ti e da Tua palavra.
Nesta noite, o Senhor chama as nossas atenções sobre a nossa postura nesta terra e neste mundo. O Senhor chama a nossa atenção sobre como nós temos nos apresentado a este mundo. E para a vergonha nossa, muitas vezes, ó Deus, nós temos deixado de cumprir esse papel, de sermos cidadãos do Teu reino, proclamando a Tua verdade, a Tua justiça e a Tua palavra. Temos nos ocultado e sido mais parecidos como cidadão deste mundo, confundidos com os corruptos, com os cruéis, com os idólatras, com os pagãos. Temos sobrevivido nesta terra, tentando tirar proveito daquilo que há de melhor. Mas nós não somos chamados para isso, Senhor. Antes somos chamados para ser a resistência, para anunciar a este mundo até que o Senhor volte, que o Senhor vive e reina absolutamente. E que o Senhor tem poder sobre o céu e sobre a terra. E que, na verdade, o poder maior está no Senhor. E que nós não devemos de temer ao homem que pode tirar a vida, mas devemos de temer ao Senhor, que não apenas tira a vida, mas pode lançar no inferno. Que tenhamos a força, a coragem, o brio, Senhor, de nos portarmos como cristãos, aonde o Senhor tem nos colocado. Porque ali começa a nossa agência de missões. Ali começa, Senhor, o local onde precisamos demonstrar todo o Teu amor, toda a Tua graça, toda a Tua verdade, todo o Teu poder, toda a Tua palavra. Que o Senhor nos tenha misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor trabalhe sobre nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.